Bom, bom, pessoal, boa tarde mais uma vez a todos, né? Então vamos continuar aqui dando continuidade ao curso de Eletrodinâmica Clássica. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre lei de Gauss, tá? A gente vai continuar ainda nosso papo aqui sobre lei de Gauss, tá? E a gente vai resolver mais alguns problemas, dando uma continuidade da aula passada, da última aula. E vamos falar aqui hoje de problemas envolvendo simetria planar, tá certo? Tá? E também vamos pegar aqui mais algum outro problema sobre simetria esférica, tá? Exatamente sobre a lei de Gauss. Bem, na aula anterior, nós resolvemos um problema sobre lei de Gauss, né, envolvendo uma esfera uniformemente carregada. Confere, pessoal? A gente pegou lá uma esfera uniformemente carregada, com uma densidade volumétrica de carga ρ, tá? Aqui eu tenho um exemplo, né? Poderia ser ilustrando essa nossa esfera aqui, né? Nosso volume, tá? Certo? Então, dentro dessa superfície aqui, desse volume azul, tem carga em todo ele, tá? Então, a gente tem carga em toda essa região aqui dentro, temos carga em dentro desse objeto, tá? Mas, nesse problema agora que eu vou fazer um exemplo, para falar a verdade, tá? Um exemplo está lá no livro do Jackson, se eu não me engano, tá? Em outros livros também vocês encontram bastante esse problema, um problema clássico, bem conhecido, que é uma densidade volumétrica de carga que tem uma lei de potência, né? Então, em vez de ser uma densidade de carga constante, a gente tem aqui uma densidade de carga que é uma potência em N, tá? Essa densidade de carga, ela varia aqui com a expressão alfa R elevado a N, tá? Esse N aí é um número que a gente vai analisar logo mais, a gente vai tentar fazer aqui um gráfico logo mais, né? É um número que pode ser inteiro, de repente pode ser real, tá? Mas aqui é uma potência aqui em R elevado a N, tá? R elevado a N é a nossa densidade volumétrica de carga. Então, aí a gente quer tentar encontrar exatamente o campo elétrico, tá? Eu não coloquei aqui a pergunta, mas é a mesma da aula anterior. A gente quer encontrar o campo elétrico dentro e fora da esfera, tá certo? Então, para isso, eu desenho aqui duas superfícies gaussianas, que eu desenho de vermelho, tá? Então, o objeto aqui, fiquem atentos, o objeto ele é azul, nessa linha superfície azul aqui, tá? É uma superfície esférica, mas eu coloquei duas superfícies gaussianas, uma dentro e uma fora do corpo, tá? Especificamente dentro, eu já coloquei aqui uma ilustração, né? O vetor campo elétrico atravessando essa superfície vermelha, né? O vetor campo elétrico tem um fluxo, tá? Então, a gente vai ter que usar a lei de Gauss, a gente precisa calcular esse fluxo elétrico dentro do objeto, né? Tá? Ou também fora, né? Se a gente deseja calcular o campo elétrico fora, a gente também usa exatamente o desenho similar a esse, né? Mas sendo que os vetores apontando fora do objeto carregado, tá bom? Então, o que acontece? A gente não tem mais uma carga distribuída uniformemente, especificamente é um caso, pode ser um caso mais geral. Agora, claro que, evidentemente, que se esse N for igual a zero, né? Se esse N for igual a zero, evidentemente que o ρ ele vai se tornar constante, ele não vai depender de R. Tá? Então, na verdade, isso é um caso mais geral. Então, a gente quer encontrar, então, qual é a carga dentro desse corpo, a gente vai precisar disso. Quanto de carga a gente tem dentro desse corpo, até total, né? Tanto a carga total, como também uma carga dentro de uma região Rzinho. Porque se a gente vai usar a lei de Gauss, pessoal, o que é que diz a lei de Gauss, né? Por exemplo, dentro da esfera. Diz o seguinte, tanto dentro como fora, mas dentro, o fluxo elétrico, que é igual a integral de E escalar dA, esse fluxo ele vai ser igual a carga interna por ε0. Então, a gente precisa calcular não só o fluxo, que eu estou pegando já ele aqui, né, mas também a carga interna, tá bom? A gente tem que fazer duas coisas, tanto calcular o fluxo, como também calcular a carga interna. Então, vamos começar por qual? Vamos começar pela carga interna, tá? A carga interna é o seguinte, tá aqui a lei de Gauss, na verdade, né? Então, você vai pegar o seguinte, você vai pegar a carga interna vai ter que ser o ρ R' de tal primo, tá? Você vai ter que calcular essa carga e substituir aqui dentro, e o fluxo, tá? Você pode fazer um ou outro, para falar a verdade, né? Bom, eu tenho aqui como calcular o fluxo ou a carga, não tem problema. Acho que eu falei carga, né? Mas deixa eu voltar aqui atrás, então, na verdade, vou fazer o contrário. Vou fazer o fluxo primeiro, já que está escrito aqui, na verdade, na primeira linha, né? Então, o fluxo elétrico é igual a integral de E escalar dA. Lembra que o E e o dA, eles são vetores aí paralelos, né? São vetores que estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, na verdade, como está ilustrando aqui, né? A figura, né?
Então, você vai ter, na verdade, esse E escalar dA igual a EdA, né? Certo? Como a gente tem simetria esférica, esse campo, em toda essa distância radial Rzinho, ele tem o mesmo valor, mesmo módulo. Então, de novo, né, o campo cai fora da integral e fica a soma das integrais, né? Vai ficar uma soma dos DAs, que é a integral de DA, né? Vai ficar uma soma aqui dos DAzinhos, que são os elementos de área. Evidentemente, você vai somar todos esses elementos de área, você vai encontrar o quê? A área total da esfera, da superfície esférica gaussiana dentro do corpo, que é o 4πr², tá? Pegando aqui primeiro, pessoal, lembrando o Rzinho menor que Rzão. Então, esse é o fluxo. Campo vezes a área da superfície esférica. Só relembrando aqui da aula passada, a gente falou muito disso, então, estou dando aqui uma revisitada, uma lembrada aqui, como é que calcula aí o fluxo elétrico numa superfície esférica, né? Então, quando tem simetria esférica, é só pegar o campo e multiplicar pela área da esfera, né? Que é 4πr², ok? Então, a primeira parte da lei de Gauss, que é o lado esquerdo, o fluxo está calculado. Agora, a carga interna, quanto de carga a gente vai ter aqui dentro? Então, é só pegar o ρ e multiplicar pelo volume, professor. Não mais, porque o ρ, ele depende da distância radial. Então, a gente vai ter que fazer uma integral, para falar a verdade, tá? Então, a gente vai ter que fazer uma integral. Então, para isso aqui, eu vou pegar o Qint, né, igual a ρ, integral de ρ R', certo? De tal primo. Então, vamos substituir, pega essa expressão aqui, substituir a expressão da densidade volumétrica, que já foi dada, né? A uma distância R', a gente vai substituir aqui dentro, né? É como se, na verdade, aqui você tem vários R's, né? Vai de 0 a Rzão, tá? Então, o R' ele pode ser qualquer valor aqui dentro. Então, na verdade, esse Rzinho ele poderia ser o R', para falar a verdade, tá? Seria isso aí. Mas, para ser mais sincero ainda, o R' seriam todos os Rzinhos, né? Dentro, o R' seria tudo que a gente está dentro desse Rzinho. Então, seriam várias camadas aqui dentro, né? Que eu chamaria de R'. Para não ficar carregada a figura, eu deixei só o Rzinho, tá? Mas o R' seria também uma outra casca aqui dentro, tá certo? Então, imagina aí, você tem o R', né? Como essa distância agora a um determinado valor aqui, ó, determinada região dentro dessa região de raio Rzinho. Então, você vai ter um alfa R' elevado a N, tá? É a densidade volumétrica de carga. E o elemento infinitesimal de volume. Que vai ser o elemento infinitesimal de volume? Vai ser a área da superfície esférica, né? Tá certo? Multiplicada pela espessura. Então, isso aqui vai ser o elemento infinitesimal do volume, né? Em coordenadas aí esféricas, tá? Certo? Então, a gente já tem também o de tal primo. Então, substituir ele aqui dentro, tá? A gente fica com essa expressão. Quando a gente multiplica aqui dentro as coisas, né? As expressões, tanto de ρ com o elemento de volume, né? Certo? A gente vai ter, na verdade, o alfa, que é constante, ele vai cair fora, né? Tá? O 4π também vai cair fora, vai ficar um 4π alfa, tá? E vai ficar um R' ao quadrado vezes R' elevado a N. Isso aí dá, pessoal, R' elevado a 2 mais N, tá? 2 mais N. Então, a integral de 0 a Rzinho, tá? Que eu vou pegar todas as cascas esféricas de 0 a Rzinho, né? Então, estou somando tudo de carga que tem de 0 a Rzinho. Então, vou fazer essa integral de R' elevado a R', né? De 0 a Rzinho, tá? Então, o resultado, essa integral aqui é uma integral de polinômios, né? Fácil fazer. Isso aqui vai dar um R' elevado a 3 mais N sobre 3 mais N, tá? E aí, quando a gente substitui os limites de integração, é fácil observar que a gente vai ter exatamente aqui a carga total, né? Não total, mas, digamos, perdão, uma carga parcial até a distância Rzinho. Então, quanto de carga a gente tem entre 0 e Rzinho? Vai ser essa expressãozinha aqui, ó, tá? Certo? Tá? 4π alfa é elevado a 3 mais N sobre 3 mais N, tá? Bom, e a carga total agora sim, a carga total é o seguinte, para você calcular a carga total dentro de todo o objeto aqui, ó, tá? A carga total dentro de todo esse objeto azul, aí você faz o quê? Você já tem a função da carga tem um valor Rzinho, então você faça de repente o quê? O Rzinho igual a Rzão. Quando você fizer o Rzinho igual a Rzão, você vai ter exatamente a carga total dentro de todo o corpo. Ou seja, a carga total então vai ser quem? Vai ser o 4π alfa, né? É elevado a 3 mais N sobre N mais 3, tá? Então, essa é a carga total do corpo. Então, a gente começou a resolver o problema, a gente, dentro da esfera, a gente já não só encontrou quanto de carga a gente teria um determinado Rzinho, mas também a gente acabou encontrando também a carga total, né? Certo? A gente tem essa expressãozinha aí, tá bom? Certo? Veja um caso particular que a gente fez na aula passada, foi qual?
a gente fez o problema do n igual a zero, né? Eu sempre vou relembrar aqui o n igual a zero, tá? O n igual a zero, porque se o n for zero, vai ficar r elevado a zero, vai dar 1, né? Então, você vai ter exatamente um ρ igual a alfa, que é um ρ constante. Então, se você fizer aqui o n igual a zero, vê que legal, vai ficar um r ao cubo, confere? E aqui vai ficar um 3. 3, né? 3 mais n, 3 mais 0 vai dar 3 embaixo, né? Então, vai ficar um r ao cubo, tá? Então, a carga cresceria, né? Com o cubo da distância, tá? Né? Seria proporcional ao cubo da distância radial. Tudo bem? Certo? E, curiosamente, aqui, né? Claramente, aqui você também vai ter a carga total, não é isso? Você vai ter aqui 0, né? Vai ficar um r ao cubo, e aqui vai ficar um 3 embaixo. O alfa, para n igual a 0, o alfa seria o próprio ρ. Então, ficaria um 4π ρ por 3, vezes r ao cubo. Confere? Repito, 4π, o próprio ρ, que é alfa, r ao cubo. Esse 4π r ao cubo sobre 3 já seria o volume da esfera. Certo? Então, 4π r ao cubo sobre 3, se o n fosse 0, seria o próprio volume da esfera. Ou seja, a gente já recupera aqui o caso que a gente resolveu na aula passada, que a carga total seria ρ vezes o volume, né? O alfa vezes o 4π r ao cubo por 3, que é o volume, daria exatamente a carga total. Certo? Tudo bem? Então, a gente tem já aí a carga dentro do objeto de raio Rzinho. Ok. Então, vamos agora tentar encontrar o campo, né? Bom, o campo elétrico dentro da esfera. A gente já tem o fluxo, tá? A gente já tem a expressão do fluxo aqui. A gente já tem a expressão da carga dentro do objeto, né? A uma distância radial dele, né? Para um certo Rzinho, tá? Então, agora é só jogar tudo isso aqui, ó, dentro da lei de Gauss. Então, vamos fazer isso. Então, olha lá. Então, dentro da esfera, eu tenho já o fluxo, tá? Certo? Dentro da esfera tem um fluxo elétrico aqui, e tem uma carga dentro, né? A carga interna. Então, é aquela funçãozinha que a gente acabou de calcular ali. Então, vou substituir. Vou dividir pelo epsilon zero, tá? Dividir aqui pelo epsilon zero. E vou pegar esse 4πr quadrado, eu vou passar para o outro lado. Claramente, o 4π aqui simplifica com esse outro 4π, né? Certo? Tá bom? O r quadrado aqui vai simplificar com esse r elevado a 3 mais n. Como tem 3 mais n, eu passar o r quadrado dividindo, vai ficar, na verdade, o quê? Quando simplificar, né, 3 mais n por r quadrado, vai dar, na verdade, o quê? O r elevado a n mais 1, tá? Aí, claramente, ainda o 3 mais n aqui aparece, né, o epsilon zero, tá? E o alfa mantém, tá bom? Mantém o alfa aqui. Então, essa vai ser a expressão do campo elétrico dentro da esfera, tá certo? Dentro da esfera. Bom, pessoal, chama atenção de novo. O que aconteceria se o n fosse igual a zero? O que aconteceria o n igual a zero? Lembra? O n igual a zero é o caso de ρ constante. Então, n igual a zero, ficaria aqui, ó, a expressão alfa por 3 epsilon zero, seria a constante que apareceria na frente. E aqui aparecia o r elevado a 0 mais 1, que daria r, ou seja, para um ρ constante, o campo ele cresce linearmente com r. Tá? Uma densidade de carga constante, né? Rho constante, como a gente já fez, o campo ele cresce linearmente com R. Quando não, aí o que acontece? A gente pegou uma densidade de carga que é uma lei de potência, né? Rho elevado a n, R elevado a n, o Rho é alfa, R elevado a n. Então, na verdade, agora aqui, a lei de potência da densidade de carga faz com que também o campo tenha também um comportamento também de uma lei de potência, né? Também tem relacionado ao n, tá? Fora da esfera, né? A gente vai voltar a falar disso aqui ainda, tá? Fora da esfera, a gente também pode calcular o campo elétrico, tá certo? Então, a gente usaria de novo a lei de Gauss, tá? Fluxo igual a carga interna por epsilon zero. A diferença é que o Qint agora é a carga total. O Qint vai ser aquela carga total que eu falei agora há pouco, né? Certo? Então, substituir de novo aqui a expressão. É até a mesma expressão parecida, né? Claramente, só você trocar o Rzinho por Rzão. Porque isso aqui, tirando o epsilon zero, né? Retirando o epsilon zero, isso aqui é o Q interno. Até uma distância radial Rzinho, certo? Bom, se você voltar lá na figura anterior, não é isso? Fora da esfera, tá? Fora da esfera, certo? Na superfície gaussiana fora do objeto, a carga interna dele vai ser exatamente a carga total. Eu peguei essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui de baixo, tá bom? Então, substituir lá essa expressão agora de baixo, a carga total aqui, ó, no lado direito da lei de Gauss, né? Onde é o Qint por epsilon zero. Então, voltei aqui, tá? Então, tá lá a expressão. Esse caso aqui, essa expressão não depende, né, de Rzinho, tá? É constante, é o raio do objeto, o alfa, a permissividade, tudo isso aqui do lado direito é constante, então o 4πr quadrado ele vai
passar dividindo aqui, ó, vai simplificar o 4π com 4π de novo, tá certo? Tá? Aí vai ficar um R elevado a 3 mais N, ou N mais 3, por R quadrado. Então, interessante aqui, curiosamente, né, mesmo que você tenha uma densidade de carga que dependa da distância radial, ou seja, que não seja constante, né, uma carga que não está distribuída uniformemente, acaba que o campo, mesmo assim, ele cai também com o inverso do quadrado da distância, exatamente como o campo de uma carga putiforme, né, ou até mesmo o campo, no caso de ρ constante. Então, mesmo que você tenha um ρ dependendo de R, acaba que o campo ele vai com o inverso do quadrado da distância, tá certo? Então, esse é um exemplo interessante, né? Tá? A gente obteve então, aqui as expressões do campo, tanto fora como dentro, tá? Mas a gente pode dar uma melhorada nessas equações e tentar reparametrizar aqui as coisas. O que é que a gente vai fazer? Eu vou considerar aqui o campo exatamente em Rzinho igual a Rzão, tá? Rzinho igual a Rzão é onde? Rzinho igual a Rzão, vou botar na figura, eu estou exatamente aqui, ó. Na superfície azul, né? Exatamente na parte extrema do objeto, tá certo? Na superfície azul, tá? Então, vou considerar aqui o Rzinho igual a Rzão e vou atribuir que o campo, independente do valor de alfa que a gente escolher, ele tem esse valor. Uma carga Qzão por 4πε0 R quadrado. Exatamente como é o campo de uma esfera uniformemente carregada, tá certo? Então, a gente vai atribuir esse campo dessa forma. E aí, se a gente fizer isso, tá? Eu vou pegar uma dessas expressões, pode ser uma ou outra, não tem problema, isso é até curioso. E se você pegar aqui, ó, Rzinho igual a Rzão, vai ficar R elevado a N mais 1, né? Se você fizer Rzinho igual a Rzão, vai ficar N mais 1, que é exatamente na superfície do objeto, ó, naquela superfície aqui azul do objeto, tá? Então, se você fizer aqui, na expressão do campo interno, Rzinho igual a Rzão, vai ficar Rzão elevado a N mais 1. Se você também fizer aqui nessa expressão do campo fora da esfera Rzinho igual a Rzão, vai dar a mesma coisa, porque vai dar ó, N mais 3 sobre R quadrado. Também vai dar o quê? Rzão elevado a N mais 1, tá? Então, para falar a verdade, se eu usar uma expressão ou outra em Rzinho igual a Rzão, né, que é exatamente a interface que é a superfície que separa a parte interna e a parte externa da esfera, você vai ter exatamente a mesma expressão aqui, ó, alfa por 3 mais N epsilon 0, Rzão elevado a N mais 1, tá? Certo? Isso é legal porque a gente pode reescrever aqui a expressão do alfa, tá? Isso é legal porque a gente pode vir aqui e reescrever a expressão de alfa. Então, alfa vai ser quem, ó? Podem reescrever uma expressão para alfa. Alfa vai ser o alfa, a constante de alfa, vai dar 3 mais N, tá? Qzão, passa o 3 mais N para lá, né? Tá? Qzão, tá? O epsilon 0 com o epsilon 0 morre, né? Cancela aqui o epsilon 0 com o epsilon 0. Boa, né? O 4π fica embaixo, né? Esse Rn mais 1 vem para baixo aqui, ó. Vem para baixo ele, vai ficar R quadrado vezes R elevado a N mais 1, vai ficar R elevado a 3 mais N. Então, você tem uma expressão aqui, né, do alfa, diferente, é isso, tá? Aí você volta, pega essa expressão de alfa, curiosamente, e joga de novo, tá? Já que a gente estabeleceu isso, que o campo tem essa forma, né? Onde esse Qzão seria a carga total do corpo, você volta e coloca aqui dentro o alfa, tanto na expressão do campo dentro, como na expressão do campo fora, tá? E aí você faz o quê, ó? Quando você fizer isso, você vai ter exatamente essas expressões aqui, ó, do campo dentro, né? Olha como é que fica. Quando você fizer a continha lá, ó, é fácil fazer essa conta, expressão, ó. Você vai ter um Qzão dentro da esfera igual a Qzão por 4πε0 R quadrado, tá? Vezes R por Rzão elevado a N mais 1, tá? Fica interessante aqui, né? Essa forma, né? Fica aqui, então, que a densidade de carga que varia com N, né? Com R elevado a N, tá? Acaba que o campo dentro dessa distribuição volumétrica, né, isso acaba valendo com N mais 1, uma lei de potência, uma potência a mais, né? Pô, perfeito, né? E fora, bom, se você substituir, não vai ter problema, porque o Rzinho quadrado, o Rzinho só aparece aqui embaixo, R quadrado. Quando você fizer a continha, você vai ver que quando você substitui esse alfa aqui dentro, você vai encontrar exatamente o Qzão por 4πε0 R quadrado, ou seja, o campo é exatamente o campo de uma distribuição aqui, ó, independente, na verdade, né, independente de como é que a carga é distribuída, exatamente o campo tem a forma de uma carga pontiforme, tá bom? Então, para Rzinho maior que Rzão. Então, a gente fica com essas duas expressões, tá? Bom, eu tenho feito já algumas aulas, eu acho, em física matemática, eu fiz isso, eu usei um pouquinho do software matemática para fazer gráficos, tá? Nesse problema, especificamente, ele pede para fazer gráficos, tá?
Aí seria interessante hoje a gente fazer aqui um probleminha, já tem um gráfico aí para a gente entender como é que seria esse gráfico, né? Vamos tentar usar o matemática, tá? É a primeira vez que a gente vai fazer aqui hoje, eu acho, né? Mas alguma outra vez eu posso usar um software, matemática, tá? Para mostrar gráficos para vocês de expressões que a gente tem aqui, tá? Como é a primeira vez aqui, eu vou abrir aqui meu navegador e eu vou explicar para vocês o que é que eu estou fazendo, né? Eu estou usando o Matemática Online. Existe uma versão dessa, do Matemática, que ela fica, se eu não me engano, o Matemática é um pouquinho salgado o preço, tá? Apesar de ter uma versão para estudantes, mas como o dólar está caro, então ele fica um pouquinho salgado, tá? Mas se eu não me engano, tem essa versão gratuita, tá? Para estudantes. Eu vou dar uma pesquisada nisso aí direitinho, mas essa versão, por exemplo, que eu estou usando aqui é uma versão gratuita, tá? E ela é bem simples, bem legal aqui, a gente pode usar fácil, tá certo? Você tem aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o nome do meu arquivo, tá certo? Do meu arquivo .nb, que é o notebook, tá? Vou colocar aqui Lady Gauss, pode ser? Problema de Lady Gauss, né? Para a gente fazer aqui um probleminha, tá? Depois da aula eu disponibilizo para vocês os links, tá certo? Vocês podem conferir lá, tá? E aqui eu vou usar o Matemática pela primeira vez, é um software simples, tá? Você pode escrever funções. A gente quer escrever o quê? O campo elétrico, não é isso, né? O campo elétrico, então eu vou colocar aqui o campo elétrico, é uma funçãozinha de R. Vou dar uma aumentada aqui, tá pequenininho, pessoal, né? Deixa eu aumentar aqui para o pessoal poder enxergar melhor, tá? Agora sim ficou bom, né? Vou pegar aqui o campo elétrico, é isso que a gente quer, uma função, não é isso? Mas a gente tem uma expressão da função e ela tem duas formas diferentes, uma fora e uma dentro. Confere, pessoal. O campo elétrico tem duas formas diferentes. Então, aqui, eu vou usar uma função que é o if, tá certo? Eu vou usar uma função if, tá? E eu vou assumir que aquele Rzão da esfera é 1. Vamos botar lá para a expressão aqui, ó, tá? Vou assumir que aquele Rzão da esfera é 1, só para facilitar a minha vida aqui, eu vou assumir que o Rzão é 1, tá? E essa expressão aqui, toda ela aqui, ó, ela também vai ser igual a 1, tá? É como se, na verdade, isso aqui fosse o campo máximo, vocês vão perceber. Ó. Isso aqui é como se fosse uma espécie de campo máximo, tá? Né? Exatamente o campo em Rzinho igual a Rzão, tá? Então, eu vou, com vocês aqui, assumir que tanto o Rzão é 1, como esse termo aqui fora também vai ser 1. Então, vou voltar aqui com vocês, tá? Vou usar uma função if, que é o seguinte, ó. Então, if, se o Rzinho for menor que 1, tá certo? Se o Rzinho for menor que 1, eu vou dizer que o campo elétrico, tá? Ele vai ser uma lei de potência. R elevado a quanto? N mais 1, pessoal? Era N mais 1? Era, né? Então, mas aí não apareceu o N aqui, ficou azul, mas é porque, na verdade, também tem que definir que esse campo depende de que N eu vou estar usando. Então, N aqui, quando a gente usa variável, a gente coloca um underline, para dizer que é variável, né? Isso se o R for menor que 1. Para R maior do que 1, aí o campo ele cai com o inverso do quadrado da distância. Confere? Então, eu vou... Ih, errou aqui, foi? Ah, então ele está protegido da letra E. Então, tá, é field, né? É field, tá? Ele protegeu aqui a letra E. Acho que agora não, tudo bom, certo? Agora eu vou plotar aqui o gráfico, ploto o gráfico aqui, do F field, que é o campo elétrico, não é isso, né? Tá? Então, eu vou colocar aqui um Rzinho para N, tá bom? Certo? Vou fazer aqui um Rzinho N. Vou fazer para N igual a 0, porque é exatamente o caso que a gente já conhecia, né? Isso, o caso para o rho constante. Então, nesse caso aqui, o Rzinho, tá? Vou fazer ele variar de quanto? Quando está aqui de 0 a 3, 0 vai ser pode divergir, exatamente. Talvez não, vai ter divergência não, porque a gente tem aquele caso lá da lei de potência, né? Então, fazer que o R varia de 0 até 10 fica muito para 5 aqui. Vamos ver como é que fica o gráfico, tá? Então, a gente tem lá olha lá aí. Então, tudo bem, né, pessoal? A gente tem o campo aqui, né? Certo? Né? Crescendo aqui, ó, até 1. Você tá vendo aí, ó? Vou de novo dar uma aumentada aqui para vocês melhorar a visão de vocês. Tá, ó. Então, o campo aqui, ó, até 1, né? Ele tem esse formato aqui de linear, né? O campo é linear, cresce linearmente até R, né? Até Rzão, tá? E depois ele cai com o inverso do quadrado da distância aqui, ó, uma lei de potência, tá bom? É claro que era o caso que a gente já conhecia, a gente já tinha falado disso na aula passada, não queria falar disso de novo, né? Eu queria fazer o seguinte, eu queria fazer diferentes valores de N, isso que é o interesse que eu tenho aqui, né? Vamos fazer o caso que a gente já conhecia, né? Mas diferentes valores de N, a gente comparar o que acontece se o N for igual a 1, digamos, um N igual a 1, seria o quê? Seria o ρ variando linearmente com R, né? Tá certo?
A gente também pode fazer o ρ igual a 0,2, tá? Pegar alguns valores. Alguém tem alguma sugestão de valor aí? 0,2, 0,5, né? Vamos botar um R igual a 2 também. Tá certo? R igual a 2, tá? Mais algum valor? Eu tenho 0, meio, 1, 2, não é meio, na verdade é um meio, né? Tá certo? Então, acho que a gente pode fazer agora alguns gráficos, tá certo? Então, vamos para colocar aqui uma legenda, tá? Um plot legend, que a gente vê qual o tipo de expressão que a gente vai ter aí, né? Aqui, qual o tipo de valor de parâmetro que a gente está escolhendo, né? Tá? Acho que eu estou aqui também um eixo também para a gente melhorar aqui o labels, né? Saber qual é o tipo de variável que tem, né? O Rzinho seria no eixo X e o campo no eixo Y, tá? Vamos ver aqui se vai sair certinho. Ah, tá aí, ó, né? Então agora você tem aí o que está acontecendo agora. Então, quando eu aumento o parâmetro aí, ó, o parâmetro de o parâmetrozinho, aumenta aquele parâmetro. Também ficou pequenininho aqui, vou dar uma melhorada também. Vou colocar, acho que é... Bom, pessoal, então eu coloquei aqui um comando para aparecer os eixos, né? Exatamente a nomenclatura dos eixos ali, e a gente tem um campo elétrico, né? Para diferentes valores daquele parâmetro N, né? Daquela potência. Então, a curva azul é a linear, não é isso? Tá? Claramente, em todos os campos fora, né? Para Rzinho maior que 1, que é o Rzinho maior que Rzão, você tem todos os campos caindo com o inverso do quadrado da distância, mas para Rzinho menor do que 1, entre 0 a 2, né? Você tem diferentes comportamentos aqui do gráfico. Eu poderia colocar também, eu coloquei valores, leis de potência positivas, né? Mas de repente poderia colocar uma potência aqui também negativa, né? De repente aqui, né? Que está um N igual a 1, menos 1 também, né? Por que não, né? Certo? Aqui também teria aqui, ó, pronto, né? N igual a menos 1, N igual a menos 1 é curioso, né? Ó, esse caso N igual a menos 1, a densidade de carga ela cai com o inverso, veja lá, né? Ela cai com o inverso da distância radial. E o que acontece é que o campo, esse caso é muito curioso, ó, que o campo, ele, na verdade, se torna o quê? Se torna constante, tá? É um campo elétrico constante, se a gente usar, na verdade, um ρ que seja inversamente proporcional à distância radial, tá? Eu deixo para vocês aqui conferirem, né, esses casos, tá certo? Façam, de repente, algum desses casos particulares e confiram lá, tá bom? Tranquilo aí, pessoal?